Essa mudança de rumo no que nos concerne exige que abandonemos muitas ilusões, que exorcizemos os fantasmas de uma modernidade que nos condena a um mimetismo cultural esterilizante. Devemos assumir nossa situação histórica e abrir caminho para o futuro a partir do conhecimento de nossa realidade. A primeira condição para libertar-se do subdesenvolvimento é escapar da obsessão de reproduzir o perfil daqueles que se auto-intitulam desenvolvidos. Nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, em 1920, Celso Furtado preocupou-se com os grandes dilemas do mundo moderno, sem nunca perder de vista a sua condição de latino-americano, brasileiro e nordestino. Foi um homem comprometido, de corpo e alma, com a luta pela superação da dependência e pela democratização da sociedade latino-americana. Intelectual voltado para a ação, Celso dedicou sua vida a conhecer a especificidade das mazelas do subdesenvolvimento na América Latina e a estabelecer as reformas estruturais necessárias para superá-las. O menino, que cresceu nas ruas de Pombal, teve a vida marcada pelas ilusões e desilusões, com a possibilidade de superar o subdesenvolvimento e reformar o capitalismo. Sua vasta produção intelectual abarca tanto questões teóricas sobre os obstáculos ao desenvolvimento, como interpretações históricas sobre a formação econômica latino-americana e brasileira. Celso Furtado saiu do sertão da Paraíba e correu o mundo, levando consigo uma ferida aberta, ainda sangrando nos dias de hoje: a pobreza. No interior, antigamente era muito difícil. Entendeu? Na vida da roça não era brincadeira, tinha que trabalhar muito, entendeu? Para vestir uma roupa que preste. A água tinha, né? Mas lá era água barrenta que tomava banho de barreiro. O transporte era burro, em cima de espinhas de burro, se atolando e caindo de braço em braço. Por parte da manhã, cedo, era obrigado a comer até farinha seca, a realidade da vida. A água era sagrada do rio e a mistura era o peixinho que a gente ia pegar. Pegar um peixinho, pegar um preazinho para comer. Eu tenho raiva de fome. Eu tenho raiva de fome na hora que eu sinto a vontadezinha que eu senti que vaziou 20 gramas na minha barriga, eu como alguma coisa que é para completar, para o tanque ficar completo, porque é muito ruim passar fome e você olhar para um lado e para o outro e não ter de onde tirar. A maior dificuldade para o povo que eu sentia quando eu era criança ali no Nordeste, por exemplo, eu fui alfabetizada com 9 anos. Até 9 anos, isso no ano de 64, eu tinha 9 anos, eu nunca tinha ido numa escola. Dediquei a minha vida a estudar o Brasil, para me responder uma questão que eu me formulei desde cedo. Por que o Brasil é um país atrasado, se tem tantas riquezas? Por que o Brasil, que tem os recursos potenciais que possui, não dá de comer a sua população adequadamente? Por que o Brasil é tão atrasado dentro da própria América Latina? A pobreza foi algo que sempre tocou profundamente Celso Furtado. Para ele, a miséria não se justifica no baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas dos países da periferia do capitalismo. A pobreza tem origem no controle do excedente social por elites aculturadas que sempre quiseram imitar o modelo de vida das economias centrais. Ou seja, para Furtado, a pobreza é consequência da má distribuição da riqueza e enfrentá-la seria, portanto, combater os privilégios que fazem com que a concentração de renda seja uma condição estrutural do padrão de acumulação das elites. No Nordeste brasileiro, onde a população havia sido entregue à sua própria sorte,
tendo que viver da agricultura de subsistência numa realidade de clima semiárido e seca, a pobreza era então característica maior. Celso Furtado sai de Pombal, primeiro para João Pessoa e depois para o Recife. No começo dos anos 40, ele já está no Rio de Janeiro, onde entra na Faculdade Nacional de Direito. E uma coisa é certa, esse grande pensador levou sempre consigo o sentimento nordestino. Foi o economista brasileiro mais importante de todos os tempos, o cientista social brasileiro que foi mais lido, uma obra volumosa de 30 livros, inúmeros ensaios, artigos. E foi publicado em 15 idiomas. Bom, lá para os 15, 16 anos, um grande amigo do meu pai, já falecido, me convidou para acompanhá-lo a uma palestra de um economista que eu não conhecia, e isso em 1962, 63, em Recife. E era uma palestra do Celso Furtado sobre o desenvolvimento do Nordeste. E eu me encantei com toda a visão, a clareza, a articulação lógica do pensamento de Furtado enquanto grande economista, e isso mexeu com a minha cabeça. Eu sou de uma família de profissionais liberais, meu pai médico, e isso inoculou um vírus que mudou a minha opção de médico para economista. Então, todo o trabalho do Furtado é para entender como a sociedade nacional pode controlar a acumulação capitalista. Esta que é a questão dele. Quando ele trabalha a formação, no fundo ele está dizendo como é que nós podemos sair de uma economia colonial, que nasce como um apêndice da metrópole, para formar, para usar a linguagem dele, para construir um sistema econômico nacional. Celso Furtado, no mesmo ano em que se forma na Universidade do Brasil, é convocado para integrar a Força Expedicionária Brasileira. Sendo assim, a herança do pensamento de John Keynes e a experiência da guerra mostraram para Furtado que o Estado pode ser um ator decisivo na história. A reconstrução dos países devastados pelo confronto bélico e o keynesianismo alimentaram nele a esperança de que o Estado pode ser o propulsor de grandes transformações na sociedade e pode monitorá-las ao longo do tempo. Pouca gente sabe que Celso Furtado foi da FEB. Ele esteve na guerra, ele esteve na Itália como soldado. E na biografia dele, A Fantasia Organizada, ele não cita isso. Eu perguntei, por que você não cita isso? Ele disse, porque eu não fui como voluntário. Eu fui porque o serviço militar me obrigou a ir. Ele chegou a ser ferido. Eu disse, por que não coloca uma coisa dessa? Ele disse, porque eu fui ferido não em combate. Eu estava num jipe indo de um lugar para outro, explodiu uma bomba. Isso era combate. Ele não desfilou na volta dos pracinhas porque achou que não tinha mérito para isso. Seria um homem modesto, mas cada vez que você estava junto dele, sentia que estava junto de um grande homem. Porque o Celso dominava a contribuição keynesiana com muita clareza, dominava a visão schumpeteriana, porque ele sempre sublinhava o papel da inovação e do progresso tecnológico. Ele dominava a visão de Marx, porque ele via a sociedade como uma estrutura organizada de classes e no Estado a representação de interesses econômicos, né? Ele, portanto, tinha uma visão holística que sintetizava grandes correntes de pensamento de uma forma muito clara. O grande mérito do Celso Furtado foi trazer a análise keynesiana para a interpretação da economia brasileira. É preciso lembrar que o Celso Furtado é um dos grandes autores da chamada Escola da CEPAL. Raul Prebisch
argentino, Celso Furtado, brasileiro. Os dois trouxeram uma análise de Keynes, que sem dúvida foi talvez o maior economista do século XX, para a realidade latino-americana. Que Celso Furtado foi, do grupo inicial de fundadores da CEPAL, aquele que deu um salto de interrogação mais ambicioso depois da interrogação inicial. Porque a interrogação inicial era como é que se explicava a periferia subdesenvolvida do mundo. Mas Celso refletiu mais do que ele sobre a dinâmica interna de cada país. Digamos que os primeiros pensadores, o primeiro núcleo, o núcleo mais central da economia política da CEPAL, levou as últimas consequências à reflexão entre a dialética centro-periferia. E Celso, indo além disto, mergulhou o olhar para dentro da experiência histórica brasileira. E não foi só a brasileira, ele mergulhou também o olhar sobre a história argentina, ele mergulhou o olhar sobre a história da Venezuela, ele mergulhou o olhar sobre a história do México. Celso, na verdade, absorveu a história da periferia mundial. Vi as estatísticas e vi que o Brasil era um país atrasado, não só com respeito à Argentina, com respeito ao Chile, mas até com respeito ao México, né, e outros países da América Latina. Por que isso? E eu disse, então, cabe uma responsabilidade ao Estado brasileiro. O sentimento nordestino em Furtado não era apenas identificação por sua origem sertaneja. Para esse grande pensador, o Nordeste era a síntese do subdesenvolvimento brasileiro. Quando retorna de Cambridge, em 1958, o então presidente Juscelino Kubitschek o convida para trabalhar no BNDES, e Furtado propõe que seja criada uma secretaria no banco que tratasse especificamente das questões do Nordeste. Furtado demonstra a enorme dimensão de seu pensamento e seu otimismo e convence JK a criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. E eu lembro muito bem que eu consegui comprar, à época, um exemplar do famoso relatório Uma Política para o Desenvolvimento do Nordeste. É um exemplar hoje muito raro, porque a tiragem foi uma tiragem restrita. Relatório escrito pelo Celso Furtado em 1958. Relatório esse que originou a criação do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, do qual ele era o coordenador, e depois da SUDENE. Uma obra clássica sobre o Nordeste, que é o relatório do GTDN. O GTDN era o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Foi criado no governo Juscelino, com uma equipe de estudiosos do Brasil que atuavam no BNDES. E ele coordenou esse grupo e gerou esse relatório que, do ponto de vista analítico, é muito importante e do ponto de vista político também é muito importante, porque das conclusões dele, das recomendações desse relatório que surgiu a SUDENE. Esse é um relatório muito interessante, porque ele tenta explicar por que é que o Nordeste perdeu o trem da industrialização brasileira, né? E como o Nordeste foi prejudicado por esse fato. Ele ousa se contrapor à política do próprio governo Juscelino. A primeira contribuição importante dele aí é essa, é denunciar aquele tipo de favorecimento através de políticas públicas que favorecia o aumento das desigualdades, principalmente entre o Sudeste e o Nordeste, né? E ele sempre tinha a preocupação com o que ele chamava da consolidação da nação brasileira. A visão dele é de que o Brasil era uma nação ainda em processo de formação e, portanto, um hiato social muito grande, um hiato regional muito grande, eram desaconselháveis porque dificultava a consolidação desse país como nação.
O outro eixo do GTDN eu acho que ainda é mais interessante, porque ele ousa olhar para dentro do Nordeste, né? Então ele olha as desigualdades entre o Nordeste e o Sudeste, mas ele olha também para dentro do Nordeste. E aí ele enfrenta a tese hegemônica das elites nordestinas. Ele se contrapõe ao que era a visão predominante da época sobre o Nordeste, onde a leitura da situação tentava mostrar que o semiárido tinha um problema principal, que era o problema das secas. A seca é uma característica de qualquer região semiárida, a irregularidade da oferta de água é da natureza. Com a falta de chuva, quem vivia da agricultura temporária, que precisava plantar num determinado momento e colher num determinado momento, entrava em crise, porque não tinha produção. E como entrava em crise e não tinha produção, as pessoas eram atingidas. Então a crise econômica se transformava numa crise social. Tanto que a política pública que eles defendiam era a política chamada hidráulica. Era a política de ampliar a oferta de águas, através principalmente da construção de grandes açudes. E aí ele vai de frente com essa tese. Ele diz, olha, primeiro, a seca não é o problema do Nordeste. A seca é resultado do problema do Nordeste. E aí, então, qual era o problema do Nordeste semiárido, né? Ele dizia, o problema do Nordeste semiárido é a estrutura socioeconômica que está organizada ali. Celso Furtado deixa a Sudene para tornar-se ministro do Planejamento a convite de João Goulart, que assume a presidência da República após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Furtado chefia então a equipe que elaborou o Plano Trienal, que tinha por objetivos manter as taxas de crescimento da economia e reduzir a inflação. Essas condições, impostas pelo FMI, eram indispensáveis para a obtenção de novos empréstimos, renegociação da dívida externa e elevação do nível de investimentos. O Plano Trienal também determinava a realização das chamadas reformas de base, necessárias ao desenvolvimento de um capitalismo nacional e progressista. O anúncio dessas reformas aumentou a oposição ao governo e acentuou a polarização da sociedade brasileira. Quando ele foi ministro do Planejamento, eu creio que no governo Jango, ele coordenou a elaboração do Plano Trienal para o Brasil, onde ele dava as coordenadas do planejamento de caráter nacional, situando cada uma das grandes regiões, das macro-regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, dentro de uma proposta conjunta de desenvolvimento nacional. O Furtado era um militante político através do trabalho intelectual, da importância do entendimento dos processos históricos para que o homem possa atuar. Em 9 de abril de 1964, o ato institucional número 1 caça os direitos políticos de Celso Furtado por 10 anos. O golpe militar encerrou o ciclo nacional desenvolvimentista no Brasil, soterrando os sonhos de quem lutava pelas chamadas reformas de base. As mudanças nas estruturas sociais responsáveis pela continuidade da dependência e do subdesenvolvimento foram abortadas pelas baionetas da ditadura. Furtado, no apogeu de sua força intelectual, vai para o exílio entre 1964 e 1977, lecionando e proferindo conferências nas principais universidades do mundo, tornou-se um tenaz opositor do regime militar. Foi incansável na denúncia do autoritarismo e do caráter antinacional e socialmente regressivo da ditadura brasileira. Na contramão do neoliberalismo triunfante, também se tornou um mordaz crítico do economicismo. Este foi um período de intensa reflexão teórica,
De onde saem a contundente crítica à política econômica da ditadura e a radicalização de sua reflexão sobre os dilemas das economias subdesenvolvidas. E a ditadura militar, ela marginalizou o pensamento crítico e, portanto, ela marginalizou o Furtado. Não só o Furtado, mas o Furtado também e em particular. Então, o Furtado é um homem que tem uma imensa importância para as gerações anteriores à minha, digamos, para a geração de meu pai, por exemplo. O Furtado era a referência, né, na geração do meu pai. E ele começa a ter uma crescente importância nas novas gerações. Eu, na universidade, constato um surpreendente interesse da juventude pelo pensamento deste homem, que é muito homenageado, mas muito pouco estudado e menos ainda aplicado. Mas é da saída lamentável do professor Furtado em 64 por motivos exclusivamente de ordem política. Ele vai para o exílio, especificamente mais demoradamente na França, embora tenha passado por países da América Latina, Chile, Estados Unidos, e lá na Sorbonne ele se consagra como uma referência internacional sobre desenvolvimento. Então, o Celso é um dos maiores teóricos sobre a teoria do desenvolvimento. O Celso Furtado deu uma extraordinária contribuição ao pensamento desenvolvimentista brasileiro. Ele foi o líder de uma corrente do pensamento desenvolvimentista, que é a corrente nacionalista. É genial a análise dele integrando a estrutura distributiva à estrutura de oferta. Isso é genial. Brilhante, foi uma grande contribuição que ele deu ao pensamento estruturalista. Estruturas de demanda influenciando as estruturas de oferta. Mas, infelizmente, não dá estagnação. Logo depois que ele escreveu essas coisas, veio um crescimento acelerado no Brasil, chamado milagre perverso. Perverso porque é um milagre baseado em concentração de renda. A Maria da Conceição Tavares, junto com o José Serra, num texto clássico chamado A Linha de Estagnação, disseram: mestre Furtado, concentração de renda, infelizmente, também dá crescimento. Portanto, o Brasil pode crescer concentrando ou desconcentrando a renda. Qual é o problema concreto, para resumir em uma palavra? É que nós temos uma base econômica de uma sociedade segregada. A economia funciona por uma pequena parcela de brasileiros e não para o conjunto dos brasileiros. No final da década de 70, a luta contra a ditadura permite que Furtado se reintegre na vida política do Brasil. Celso foi um dos primeiros intelectuais a perceber as profundas mudanças por que passava o capitalismo na sua fase global e seus efeitos deletérios sobre as economias latino-americanas. Ele radicalizou suas críticas à transnacionalização do capitalismo e ao modelo econômico brasileiro. Mas essas críticas nunca foram realmente absorvidas pelo mundo acadêmico e político brasileiro. Mesmo gozando de imenso prestígio intelectual e chegando a ocupar a posição de ministro da Cultura no governo Sarney, as teses de Furtado sobre as características e os desafios do novo marco histórico nunca foram efetivamente levadas em conta pelas forças políticas e intelectuais que substituíram os militares no poder. O Celso foi convidado para ser o ministro da Cultura e ele, como ministro da Cultura, marcou também um período muito rico. Foi o período em que a Lei Rouanet foi efetivada e ele desvendou um horizonte de compreensão muito rico e muito mais abrangente para a política cultural, né? Como grande intelectual que tinha uma visão sistêmica da sociedade, que entendia a riqueza da vida cultural das sociedades, inclusive das sociedades que ficaram marginalizadas do processo de avanço, de mudança econômica no país, como a compreensão do Nordeste, a compreensão das diversas facetas da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que ele compreendia os grandes macroprocessos de transformação. O Celso era um pensador que sempre
tinha como pano de fundo as grandes transformações universais, as grandes transformações culturais, as grandes transformações que os meios de comunicação sempre imprimem à vida cultural. Para a gente entender por que o Furtado participa do governo Sarney, eu acho que é fundamental a gente entender o que foi o governo Sarney. O governo Sarney foi o primeiro governo depois da volta do Estado de Direito, né? Depois, digamos, do recuo dos militares para o quartel. Qual que era a ideia, né, que se tinha no país, difundida por amplos setores, né, da sociedade? Os setores, digamos, progressistas, menos radicalizados. A ideia de que, com a democracia, viria também o espaço para reformas. Então existia um pouco aquela ilusão que aquilo que tinha sido interrompido em 64 seria então retomado a partir de 85. É dentro deste contexto que se dá a reintegração do Furtado. O Furtado é, para a ordem burguesa, um problema, porque ele coloca a necessidade de reformas que vão muito além daquilo que a burguesia pode fazer. Então o Furtado tem um prestígio imenso, mas ao mesmo tempo ele é uma figura complicada. O Brasil estava na época em plena crise econômica e sob a batuta do FMI. O pensamento do Furtado é absolutamente antagônico com o pensamento do FMI. Totalmente. O principal no Furtado é você controlar o fim. A presença do FMI representa uma tutela da política econômica e, portanto, a renúncia à possibilidade de se controlar o fim. Então, neste contexto, era muito difícil, né, colocar o Furtado numa posição de mando econômico. E, ao mesmo tempo, era difícil não colocar o Furtado no governo. Então, se abre a alternativa do Furtado no Ministério da Cultura. Do ponto de vista do Furtado, a cultura seria um ministério estratégico, importante, porque o Furtado dá grande importância para a identidade cultural. A redemocratização do Brasil não abriu um ciclo de reformas, mas representou, sim, a institucionalização da contra-revolução permanente que se instalou no Brasil em 64. E, portanto, o governo da nova república era nova só no nome. Na verdade, era um governo extraordinariamente conservador. Não era para mudar o Brasil, nem no plano econômico, muito menos no cultural. Nos anos 70, eu abriria uma segunda fase do pensamento de Celso Furtado. Houve uma reunião de ecólogos em Roma, ecólogos do mundo inteiro, que mostraram, assim, uma forte preocupação com o destino da natureza, chamado Clube de Roma. O Clube de Roma vem a ser a reunião desses, inclusive economistas, né, que estavam preocupados com o desgaste da natureza em vários, sobretudo em pontos em que a civilização industrial tinha avançado muito, o problema da poluição, né, e chegaram a formular uma proposta que era a seguinte, uma proposta que já era radical naquele tempo, mas que com o tempo se verificou até sensata, que se todos os países do mundo, do planeta, tivessem como objetivo imitar e reproduzir o American Way of Life, reproduzir aquele estilo de vida que é das classes médias e altas dos Estados Unidos, do Canadá e das nações do Ocidente, o mundo não comportaria. Então iria haver, vamos dizer, um verdadeiro desgaste e explosão, no sentido de que não haveria recursos possíveis, porque o supérfluo tinha sido tão, vamos dizer, estimulado, né, nessas sociedades industriais, com o automóvel, né, e outros progressos, que a Terra já começava a mostrar assim cansaço, que não era possível continuar assim. Ou seja, que o modelo de desenvolvimento não deveria ser pautado sobre aquele tipo de consumo alto, né? Celso Furtado, nessa altura, tomou conhecimento do problema. Ele era um leitor assim, onívoro, lia de tudo. Eu me lembro dele lá em Paris, a gente via as coisas de história,
de economia, de literatura, ele lia um pouco de tudo, ele tinha uma curiosidade assim, muito desperta. E ele leu, evidentemente, esse resultado e manifestou-se reticente em relação a isso. Ele disse o seguinte, aí no começo dos anos 70, que isso não iria acontecer, porque esse consumo alto, esse consumo, vamos dizer, expropriador da natureza, era próprio só das classes mais altas dos países mais ricos, que a grande massa de baixa classe média e ainda do operariado e do campesinato não tinha condições econômicas para usufruir desse consumo. Então não iria acontecer isto, né, por causa da disparidade de níveis de consumo. Dos meados dos anos 70, mas sobretudo nos anos 80, quando ficou claro, né, que a exploração da natureza estava, em termos planetários, atingindo também os países pobres, né? Atingindo os países pobres porque, evidentemente, as multinacionais vinham aqui e elas transformavam o Brasil no seu quintal, a América Latina no seu quintal, exploravam barbaramente, né, os minérios, a terra, o solo, o que fosse, né? Então, ele percebeu que era preciso retificar seu pensamento. Então, a terceira fase é aquela em que ele propõe um modelo de desenvolvimento que não seja de imitação. Aí ele fala muito em inventividade,